Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. O livro do Gênesis, até o capítulo 11, fala da história da humanidade como um todo. A partir do capítulo 12, o livro se concentra na pessoa de Abraão. Quem era Abraão? Que antes se chamava Abrão. Era um homem que morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que significa no meio de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Na Mesopotâmia havia uma cidade chamada Ur dos caldeus. Abraão morava na Mesopotâmia juntamente com seu pai Taré, e na Mesopotâmia cultuavam-se os deuses de lá. Cada povo tinha o seu deus. Mas o Deus verdadeiro, o Senhor, que um dia iria revelar seu nome a Moisés, eu sou aquele que é, aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É uma ordem de fé. Abraão tem que obedecer, sair de um lugar em que ele tem estabilidade e ir para uma terra desconhecida. Por quê? Por obediência a Deus, a quem ele não vê. Farei de ti um grande povo, a descendência de Abraão, que terá como filho Isaque e depois Jacó, de onde surgirão as 12 tribos de Israel, servirá de bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Seria de Abraão que nasceria o Messias, da tribo de Judá, que era filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. De lá nasceria Jesus. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Note-se, é uma ordem exigente. Quando se deixa uma terra onde você já tem propriedades, família, e vai para um lugar desconhecido, é como se você tomasse uma decisão arriscada. O que eu vou encontrar lá? Qual é a língua daquele povo? Qual vai ser o meu meio de subsistência? Será que eu vou encontrar inimigos? Mas Abrão, que depois ficou chamado de Abraão, foi baseado unicamente na fé em Deus. O comportamento de obediência de Abraão, que confiou em Deus, contrasta com a desobediência de Adão, que desconfiou da bondade de Deus e por isso quis comer do fruto proibido. Por Adão veio até nós a maldição, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto que te proibi, maldita seja a terra por tua causa. Por Abraão nos veio a bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque ele obedeceu. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive da fé, e a fé se manifesta neste abandono completo, nas mãos daquele que não se vê. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, a última carta escrita por São Paulo, exorta o seu discípulo Timóteo, que era bispo de Éfeso, a sofrer pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Porque, diz o apóstolo, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas boas obras, não fomos nós que merecemos ser salvos. Foi Cristo que mereceu para nós, mas em virtude de seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Este brilho, que lembra a glória eterna de que nós participaremos, foi colocado na liturgia de hoje por causa do tema do Evangelho, que é a transfiguração do Senhor, em que ele apareceu brilhante sobre o Monte Tabor. O Evangelho hoje, segundo São Mateus, conta
um episódio que ocorreu poucos dias depois do anúncio de Jesus de que ele deveria ser morto, de que ele deveria sofrer muito, ser entregue nas mãos dos homens, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Este anúncio, feito pela primeira vez, causou espanto em Simão Pedro, que chamou-o à parte e disse: Mestre, não fale assim, isto nunca vai te acontecer. Mas Jesus não aceitou a repreensão de Pedro. Disse que ele, agindo assim, estava se comportando como inimigo, como adversário. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens o senso das coisas de Deus, mas dos homens. Disse a todos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E terminou dizendo: alguns dos que estão aqui não morrerão antes de virem o reino de Deus. Que será isso? Aqueles que não iriam morrer seriam Pedro, Tiago e João, porque alguns dias depois eles iriam subir com Jesus até o Monte Tabor. E lá o rosto de Jesus iria se tornar como o sol, e suas vestes ficariam brancas como a luz. Jesus iria mudar de figura, e esta mudança de aparência nós chamamos com o nome de transfiguração. E apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés representa a lei que nós devemos cumprir. Elias representa a profecia na qual nós devemos acreditar. A lei e os profetas estão conversando com Jesus. E Pedro, que é o primeiro da classe, o mais impetuoso, toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para Pedro, aquele lugar já era o céu. Para que descer? Como a criança que está visitando a vovó. Aquela casa é maravilhosa. Mamãe, vamos ficar aqui para sempre? E a mãe tem que explicar para a criança que não pode ficar na casa da vovó para sempre, que tem que voltar. Assim era Pedro. Fora de si, ele queria ficar naquele monte para sempre. Porém, não podia, porque era necessário primeiro passar por um outro monte que Pedro ainda não aceitava, que era o Monte Calvário, que antes de ver Jesus transfigurado na sua glória, teria primeiro que ver Jesus desfigurado na cruz. Mas a visão da glória de Jesus no Monte Tabor deveria ajudar os discípulos a suportarem a visão dele desfigurado na cruz. Porque eles pensariam: ele está assim, desfigurado, mas eu já o vi uma vez transfigurado. Isso serviria como fortalecimento para a fé deles. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. Esta nuvem representa o Espírito Santo. Esta nuvem já aparecia no Antigo Testamento, quando Deus falava com Moisés. É uma nuvem que encobre, mas por ser luminosa, revela a presença de Deus. E do meio da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. As 3 pessoas da Santíssima Trindade estão presentes. O Pai está presente na voz: Este é o meu Filho amado, escutai-o. O Filho é o próprio Jesus que está transfigurado. E o Espírito Santo está presente na nuvem. Estão presentes o Antigo Testamento, representado por Moisés e Elias, e o Novo Testamento, representado pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. Todos dão testemunho de Cristo. Este é o Filho amado do Pai, a quem nós devemos escutar. Escutar o quê? O que ele acabou de dizer. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Quando ouviram aquela voz, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, Jesus somente. Em Jesus se concentra a lei e os profetas do Antigo Testamento. Tudo se dirige para ele. Ele agora a revelação plena do Pai. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo.
E quando desciam da montanha, Jesus disse: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Quando Jesus ressuscitar, ele vai se mostrar glorioso. Aí sim, os discípulos vão poder contar esta visão. Antes não, porque ela não seria bem entendida. O mistério da transfiguração mostra o nosso futuro. Nós fomos feitos para a glória. É artigo de fé, creio na ressurreição da carne. O nosso corpo, por mais deteriorado, frágil que seja, por mais que ele seja sujeito à morte, um dia ele vai ressuscitar, vai se unir à nossa própria alma, não a alma de outra pessoa, vai participar da glória do corpo de Cristo. Nosso corpo não é um conjunto de órgãos e tecidos. Nosso corpo está destinado à ressurreição. Não podemos, portanto, comercializar nosso corpo, seja pela prostituição, seja pela venda de órgãos. Nosso corpo foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, que em nós habita desde o nosso batismo. Nosso corpo se tornou membro de Cristo, que é a cabeça da igreja, e por esse motivo nós cuidamos do nosso corpo como parte da nossa pessoa, destinada a dar glória a Deus para sempre. Quando nós tomamos banho, quando nos alimentamos, quando tomamos remédio, quando tomamos cuidado com a nossa própria vida, fazemos isso porque o nosso corpo tem valor. E em nosso corpo glorificamos a Deus. Quando guardamos a castidade, aquela virtude linda que nos vai fazer ver a Deus face a face, fazemos isso por respeito ao nosso corpo. E Jesus, na transfiguração sobre o Monte Tabor, mostrou-nos a glória que estará reservada ao nosso corpo. Cada vez que nós comungamos o corpo de Cristo, nós não estamos entrando em comunhão com um cadáver. Aquele que está escondido sob a aparência do pão é um corpo vivo. É o corpo de alguém que morreu, mas ressuscitou. É um corpo glorioso. E quando o corpo glorioso de Cristo, pelo sacramento da comunhão, entra em contato com o nosso corpo mortal, ele acalma as nossas paixões e ele nos dá a garantia da ressurreição. Tudo isso são ensinamentos maravilhosos da liturgia de hoje. Vamos chegar até a visão de Deus? Vamos. Mas por enquanto nós não vemos. Devemos crer. Devemos fazer como Abraão, que deixou tudo por causa de Deus e foi recompensado pela sua fé. Que Maria Santíssima, que agradou tanto a Deus pela sua fé, que foi elogiada por Isabel como feliz porque acreditou, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso